muito bom dia. Você que acompanha a nossa programação todos os sábados aqui na telinha da SIC TV. Muito bom dia, obrigada por estar conosco mais uma vez. Então, a gente está aqui trazendo uma temática sobre qualidade de vida, sobre bem-estar, sobre saúde, comportamento. A cada sábado a gente traz um especialista e levamos aí esclarecimentos, informação a você que nos acompanha fielmente na telinha da SIC. Então, muito obrigada mais uma vez. Vamos lá, mais um programa, mais um tema? Bom, o sono do bebê é uma questão que frequentemente causa preocupação para muitos pais. A rotina com o recém-nascido pode ser desgastante e é comum que, no início, o dia a dia da família seja bastante afetado, com os cuidadores tendo suas horas de sono reduzidas. A qualidade do sono do bebê tem um impacto direto em seu desenvolvimento físico, emocional e cognitivo. Então, garantir um sono adequado é fundamental para a saúde tanto dos papais quanto das crianças. No entanto, será que isso é realmente possível? Quantas horas o bebê precisa ir para desfrutar de uma saúde ideal? Quantas horas ele precisa dormir, hein? Para esclarecer essas dúvidas, a gente convidou a pediatra Letícia Lopes, que é muito bem-vinda aqui conosco. Pode chegar, doutora. Bom dia, tudo bem, doutora? Bom dia, Renata. Bom dia, pessoal de casa. Vamos sentar então para a gente conversar, dar um descanso para os papais, né? E trazer aí esse tipo de esclarecimento, porque ser pai, ser mãe é uma nova fase, são mudanças, não temos aí um manual para isso, cada bebê tem um comportamento, então nada mais justo do que a gente falar também do sono deles, né? Que é uma preocupação muito grande dos papais. É verdade, uma queixa muito comum. Doutora, a queixa com relação ao sono infantil, ela é comum no consultório, certo? Mas aí, quais são as principais queixas? O bebê acorda demais, ele tem um sono mais reduzido, prolongado, né, contínuo, mais reduzido. Qual que é a principal queixa em relação ao sono dos bebês? A queixa do sono, Renata, ela é comum, assim, de todas as idades, desde a recém-nascida, da criança de 1 ano, muitos pais chegam com queixa. Na maioria, é aquele bebê que não dorme, que acorda várias vezes à noite, precisa da mãe para retornar a dormir, precisa do peito, precisa do colo. Então, eles têm muita associação de sono, que eles precisam de uma muleta, algo que os faça retornar a dormir. E também tem muita queixa de soneca. Bebê que não quer dormir durante o dia, não faz soneca e briga com o sono. Qual que é a importância do bebê ter uma qualidade de sono? A qualidade de sono está totalmente relacionada com o crescimento e desenvolvimento desse bebê, né? E também da família. Se a criança não dorme, o bebê não dorme, a mãe naturalmente fica mais cansada, fica mais estressada e durante o dia ela tem que estar disponível ali para cuidar da casa, cuidar das coisas, às vezes trabalhar fora, cuidar da criança. Não dormiu bem à noite, durante o dia fica cansada, estressada e vai virando uma bola de neve. Além disso, está totalmente relacionado com o desenvolvimento do bebê. Aquela história que as avós falavam, a gente cresce enquanto dorme. Ela é super verdade, ela não é mito não. Para as crianças liberarem o hormônio adequadamente, elas precisam ter uma boa qualidade de sono. Senão prejudica, inclusive, o cognitivo dessa criança. É comum, doutora, que nos primeiros dias de vida o bebê ele troque o dia pela noite? Sim, não digo que não é nem trocar o dia pela noite, é que ele não sabe o que é dia e o que é noite. O bebê recém-nascido, ele ainda nem enxerga direito, então para ele a luz, o escuro não vai fazer tanta diferença. E ele também ainda não tem os hormônios do nosso ciclo circadiano, que é o que nos regula para a gente diferenciar dia e noite. O recém-nascido não tem. Então não é que ele troca o dia pela noite, é que ele não sabe o que é dia, não sabe o que é noite. Eu digo que ele faz sonecas o dia inteiro. Tanto de dia quanto de noite são sonecas. Ele ainda não tem um sono bem estabelecido. É possível, doutora, melhorar o sono do bebê já no primeiro mês de vida? O pai conseguir adequar, ajustar, a mãe conseguir adequar isso no primeiro mês? É complicado a gente falar em adequar, porque a gente cria uma expectativa, né? Quando eu falo, eu quero um sono adequado no primeiro mês de vida. A nossa expectativa de adulto é um sono adequado, é durante o dia fazer umas sonequinhas, à noite dormir horas seguidas. E o bebê recém-nascido, ele não tem essa capacidade. Então, ele nem pode ter um sono muito comprido, muito emendado, porque ele precisa acordar para mamar, ele ainda não tem os seus hormônios adequados, então ele não vai conseguir fazer isso.
O que muda o nosso primeiro mês de vida do bebê ali, são os primeiros 28 a 30 e pouquinhos dias de vida, é a gente conseguir acalmar esse bebê. Porque, no geral, eles choram muito, natural que eles chorem. Então, eles vão chorar e aí os pais, o que tem que aprender é acalmar esse bebê, como que o meu bebê gosta de ser acalmado. E aí, sim, a gente consegue que o bebê durma bem, porque a gente conseguiu acalmá-lo. Para a gente entender essa questão do sono do bebê, né, a gente tem aí uma tabela, queria que a produção colocasse na tela, para a doutora explicar um pouquinho mais para a gente. A gente tem aí, diferente conforme as idades, né, o tempo acordado, a duração das sonecas e as naninhas por dia. Tem uma média para cada faixa etária do crescimento do bebê, doutora? Sim, existe essa média, né? Claro que os bebês, eles não leem as tabelas, então isso é uma previsão que nos ajuda. E organizar esse tempo acordado, que é a nossa janela de sono, é o que vai ser mais importante nesse começo também. Então, se o bebê tem um mesinho ali, como a gente vê na tabela, e ele fica 2, 3 horas acordado, ele vai ficar muito irritado. Ele vai ficar irritado e ele vai chorar mais para dormir. Então, quanto mais tempo ele demora a dormir, mais difícil é com que ele durma. Então, essa tabela ela nos auxilia bastante para a gente conseguir identificar quando é a hora de levar o nosso bebê para dormir e também para a gente regular nossas expectativas. Então, às vezes as mães chegam com queixa, soneca tá muito curta, uma sonequinha de 45 minutos, de 1 hora, queria que ele dormisse mais, mas ainda tá dentro do esperado, né? E às vezes a gente que cria expectativas muito grandes em cima do nosso bebê. Então, é para se ter uma base, mas também não é uma receita de bolo, essa tabela. Isso, cada bebê vai ter o seu ritmo, né, e tudo mais, mas é uma base para a gente se guiar. Bom, a gente vai seguir falando sobre este tema, dando boas dicas para você, papai, para você, mamãe, que não sabe o que fazer, como melhorar a qualidade do sono do seu bebê, depois do intervalo, que é bem breve, então não saia daí. Sono do bebê é nosso tema de hoje aqui do Viver Bem. Receber a doutora Letícia Lopes, que é pediatra, falando um pouquinho mais sobre como fazer aí esse bebê dormir melhor, como distribuir esse sono, né? Como que funciona o sono da criança e qual que é a importância para o desenvolvimento do bebê. Quando a gente pensa em janela do sono, o que é isso, doutora? Janela de sono é um termo que vem do inglês e ele foi meio que mal traduzido, então confunde muita gente. Mas ele é de awake window, quanto tempo acordado, uma janela acordado que o bebê aguenta. Para que ela serve, gente? Se eu deixo o meu bebê ficar mais tempo do que ele consegue acordado, esse bebê vai lutar com sono. Ele está tão cansado, que ele não consegue dormir. Então isso que é a janela de sono, eu entender para o meu bebê, através daquela tabela que a gente mostrou, a gente consegue ter uma base, mas eu como mãe entender o meu bebê, entender quanto tempo ele consegue ficar acordado e bem, começou a manifestar os primeiros sinais de que ele está com sono, é o momento de eu levar para dormir. Se eu demoro muito, o bebê acumula muita adenosina no cérebro, que é um substrato que vai deixar o bebê mais irritado e mais cansado e ele tem dificuldade em voltar a dormir. Então, tentar a estratégia de cansá-lo mais tempo, achando que ele vai dormir mais ou dormir melhor, não funciona. Não, isso é um grande erro, porque o bebê, quanto mais cansado ele está, mais dificuldade ele tem de relaxar e conseguir dormir. As mães, elas normalmente já percebem os sinais de que esse bebê está com sono, né, doutora? Que sinais são esses, mais ou menos? Sim, as mães já sabem, né? Alguns bebês começam a coçar o olhinho, outros começam a mexer no cabelo, outros coçam a orelha. Então, cada criança vai dando um sinal. Agora, o último sinal é o bocejo, é o choro. Então, tá enjoado, tá chorando, vou levar a dormir. Já passou do tempo. Tá bocejando, tá com sono. Já passou do tempo, tinha que ter levado antes, porque daí seria mais fácil induzir o sono desse bebê. Existe uma posição ideal para o bebê dormir, doutora? Sim, os bebês recém-nascidos, os bebês que ainda não rolam, precisam dormir de barriga para cima. Diferente do que muita gente pensa, que é de lado, que é mais seguro. Não é. O seguro é barriga para cima, porque a gente previne morte súbita nos bebês.
Então, se o seu bebê ainda não rola, ele deve dormir de barriga para cima. Se o bebê já vira, rola, aí ele pode dormir na posição que ele quiser, porque se ele virar de bruço, se ele virar de lado, ele vai conseguir se desvirar e não vai sufocar. O nanar, o chacoalhar dos pais ali, ou então o balançar do carrinho. Alguns até colocam a criança para andar de carro. Esse tipo de costume, esse tipo de incentivo para o bebê dormir, isso é errado? Não é nem a palavra errado, é porque a gente cria associações. Então, assim, eu estou disposta a manter isso? Porque para um bebê pequeno é fácil, ele tem ali 2, 3, 4 quilinhos, eu vou ninar ele ali no meu colo tranquilo. Agora, quando ele estiver com 10, 11 quilos, se eu não tiro essa associação, o bebê vai precisar sempre ser ninado para dormir. Então, daí acaba que a gente vai ter que manter um hábito que vai ficar complicado depois. Então, nos pequenininhos, tudo bem, eles precisam mesmo do colo para dormir e tudo mais. Mas a partir ali de uns 3, 4 meses, a gente já precisa começar a ensinar o bebê a dormir sozinho, a conseguir dormir sem que esteja no colo ou mamando, sempre precisar daquela associação para iniciar o sono. Doutora, existe uma vestimenta, uma quantidade de cobertinhas ideal, porque estamos numa região quente. Normalmente a gente tem uma impressão de que o bebê, por ser mais frágil, ele precisa estar super empacotadinho. É verdade. Por outro lado, também a criança ela tem um metabolismo acelerado. E aí, como me preparar ali as vestimentas, as cobertinhas do bebê para ele dormir? A gente pode acabar superaquecendo o bebê, né? Porque a gente quer encapar ele inteiro para ele dormir. E não precisa. A dica é, coloque sempre uma peça de roupa a mais do que você adulto. Ah, eu tô dormindo ali de shortinho, blusinha, meu bebê vai dormir de calça e blusinha. Ah, eu tô dormindo todo encapotado, porque o ar tá muito gelado ou tá frio, né? O pessoal que não é daqui de Rondônia, aqui a gente não passa por isso. Mas se você está com uma peça de roupa leve, coloque apenas uma peça a mais no bebê. O bebê não precisa dormir com body, calça, macacão, luva, touca, que ele vai ficar hiperaquecido. E as cobertas a gente não usa. O ideal é que não tenha nada dentro do berço ou da caminha do bebê até 1 aninho de idade. Então, coberta, travesseiro, não precisa. Aumenta o risco de morte súbita, de sufocamento. Então, é só o bebê lá dentro, você coloca uma roupinha confortável para ele dormir. Cama compartilhada. Isso é indicado? É polêmico, né, esse tema. Eu costumo dizer assim, que é uma escolha da família. Eu, como pediatra, não recomendo, mas eu tenho vários pais no meu consultório que fazem cama compartilhada e tá tudo bem. Qual vai ser a minha função? Indicar que seja uma cama compartilhada segura, que não tenha riscos para o bebê. Mas ela é uma escolha da família em si. Se for para fazer, tem que fazer de uma forma segura. Pode acordar o bebê para mamar, doutora? O bebê pequeno, ele deve ser acordado para mamar, viu? Quando ele tem ali seus primeiros dias de vida, 15 dias, às vezes até 20 dias, esse bebê vai precisar mamar de 3 em 3 horas. E o recém-nascido, ele costuma dormir muito, emendar o sono. E ele não pode, eu preciso acordá-lo para que ele mame, porque ele vai estar perdendo peso ainda nos seus primeiros dias de vida. Então, eu vou precisar acordar de 3 em 3 horas para mamar. Mas a partir do momento que o bebê já está ganhando peso, já recuperou o peso do nascimento, eu não vou precisar acordar mais. Então, o pediatra vai dizer e vai liberar, ó, a partir de hoje, não precisa mais acordar. Esse tempo varia ali a partir de 15 a 20 dias de vida, mais ou menos. Uma vez que esse bebê mamou, para ele poder voltar a dormir, tem que ter um tempo de segurança aí para não haver um engasgo, algo do tipo? Tem aquela questão do arroto, né? O arroto, gente, depois de mamar, eu deixo o bebê ali em pezinho e não necessariamente ele precisa arrotar. Às vezes ele não vai arrotar, porque ele não quer, é um bebê que não precisa arrotar todas as vezes. Eu deito ele no berço. Se eu percebo que esse bebê ficou muito incomodado ali, mexendo, parece que tem algo que ele ainda quer arrotar, um arroto preso que a gente fala, e ele ainda não arrotou, eu levanto novamente e ele arrota. Se eu deitei e ele ficou bem, fica tranquila, vai dormir, aproveita. Não precisa lá ficar meia hora, 1 hora com o bebê em pé, não. Muito bem, a gente vai seguir falando sobre o sono do bebê depois do intervalo, que é bem breve. Então, você de casa, continue conosco.
Sono do bebê, a temática de hoje aqui no nosso Viver Bem, falando sobre, então, como os papais podem aí proceder nesta fase, né, nessa fase inicial, ainda de dúvidas, quantas horas o bebê precisa dormir, quais os cuidados necessários. A doutora Letícia Lopes, que é pediatra, está aqui conosco, nos ajudando a entender um pouquinho mais sobre essa temática, para que você, mamãe, você, papai, também tenham mais tranquilidade durante o sono. Bom, doutora, e o banho quente? Ele vai ajudar o bebê a dormir? Isso também pode acabar se tornando um condicionamento ou não? O banho ele é ótimo para entrar no ritual noturno ali do bebê, para que ele entenda que está chegando a hora de dormir, porque a maioria dos bebês ficam bem relaxados depois do banhozinho. Então eu gosto muito que ele esteja dentro do ritual de sono daquele bebê. Alguns pais usam de técnicas ali do chamado, acho que é ruído branco? Sim. Isso funciona, doutora? E por que que funciona? É maravilhoso. O ruído branco eu adoro. Como mãe, usei muito, meus pacientes também costumam usar bastante. Ele é um som, como se fosse uma TV chiando, faz shhh, e ele ajuda o bebê a induzir o sono. Por quê? Ele simula a circulação sanguínea da mãe que o bebê ouvia lá dentro da barriga, além de isolar os sons externos. Então ajuda sim, tem bebê que ama. Mas olha, eu vou te falar, Renata, que eu tenho uns pacientes que nunca gostaram de ruído branco, que às vezes eles gostam do modão para dormir, para induzir o sono deles. Então tem que testar se seu bebê vai gostar, mas a maioria curte bastante o ruído branco. Isso que eu ia perguntar, você comentou no início que o bebê ainda não tem aquela questão hormonal de saber o que é dia, o que é noite. Nós, adultos, temos que fazer a higiene do sono, né? Tem que estar escuro, silêncio e tudo mais. O bebê, o ambiente, ele tem que estar adequado de alguma forma, o silêncio ou não. Precisa dessa etapa de preparação? Sim, é muito importante, né? Porque ninguém gosta, por exemplo, de dormir na barulhada, num local sujo, com cheiro ruim, uma temperatura desagradável. Então a gente precisa preparar o ambiente que o nosso bebê vai dormir também. Então precisa ter um quarto confortável, agradável, sem muito aroma forte, porque o bebê não gosta disso. Tem que estar escuro, tem que ter um som agradável ou um silêncio, e aí entra o ruído branco. Então, eu preciso sim preparar o ambiente para que seja um ambiente gostoso para que o bebê durma. Diferente da visão, a audição dele já é perfeita ainda, neném. Então, ele escuta os barulhos. A audição é muito boa já. Não é 100%, mas é muito boa. A visão, ela ainda vai se concretizar. Ela é muito embaçada e preto e branco, sem tantas cores no início. Mas os sons, caso ali, de repente, tenha um ambiente, seja um ambiente de música alta, de barulho Sim. alto, talvez isso incomode a criança porque ela já tem uma audição perfeita. Pode incomodar. Desde a barriga eles ouvem já, né? Eles ouvem o coração da mãe batendo, ouvem a circulação, ouvem quando a mãe conversa. Quando nasce não é diferente. E qual seria a melhor forma de estimular o bebê a dormir sozinho, doutora? Digo que a gente precisa dar uma oportunidade, porque se eu não dou, como que esse bebê vai conseguir, né? A gente ensina tudo para o nosso filho e a gente também ensina a dormir. Então eu preciso dar a oportunidade e me manter presente, me manter disponível para o meu bebê. Não é abandonar o bebê de maneira alguma. Ensinar a dormir sozinho vem de eu dar autonomia para o meu bebê. Eu ensinar que ele consegue. Como ele vai fazer isso? Eu que vou ensinar. Você comentou no bloco anterior que era importante também acordar o bebê para mamar, né, doutora? O bebê dormiu seguidamente, não acordou para mamar a noite toda. Com que intervalo que eu devo acordá-lo, então, para esse mamar? Se for um bebê recém-nascido, que ainda não estabeleceu o seu ganho de peso, a cada 3 horas, tanto durante o dia quanto durante a noite. Depois que esse bebê passou em consulta, ele já fez um retorno com o pediatra, já viu que ele estabeleceu o ganho de peso, que ele recuperou o peso que ele perdeu quando nasceu, que é natural, todo bebê perde quando nasceu. A partir desse momento, que é ali por volta de 15 a 20 dias de vida, não precisa mais acordar nenhuma vez. Mas até isso, de 3 em 3 horas. Todo o despertar dele vai ser pedindo o mamar ou pode ser que alguns dos despertares estejam relacionados a, por exemplo, a troca da fralda? Com certeza, sim. Nem sempre é só fome. O bebê chora por inúmeros motivos. Ele pode acordar porque a etiqueta da roupa está incomodando ele. E aí ele não vai saber falar. O que ele vai fazer? Chorar.
muitas vezes não vai ser peito que ele quer. Ou tá com frio, tá com calor, tá incomodado com a roupa, tá com a fralda suja, ou realmente tá com fome. E aí a mãe vai identificando o que tá levando esse bebê a acordar. Inclusive, doutora, com tantas dúvidas aí em relação ao sono do bebê, você preparou um manual do sono do bebê, né? É isso aí. Preparei um manual onde eu ensino muita coisa, Renata. Eu falo para os meus pacientes assim, a gente precisa estudar sobre os nossos filhos, estudar sobre o que está acontecendo ali com o bebê. E eu preciso estudar sobre sono. Então, nesse manual, eu trago muita teoria do que acontece. Eu preciso conhecer o que está acontecendo com o meu bebê para que eu consiga conduzir. E aí eu falo também sobre rotina, sobre rituais, sobre janela de sono, sobre como ajudar na autonomia do sono do meu bebê, o sono mês a mês, o que acontece com o recém-nascido, o que acontece com 4, com 5, com 6, com 10 meses. E aí eu destrincho um conhecimento para que através disso você consiga ajudar o seu bebê a dormir melhor. Além da experiência como pediatra, também tem a experiência de mãe que conta, né? Sim, vale muito, né? Eu acho que o tempo que eu mais estudei sobre sono foi na minha gravidez, porque era um medo que eu tinha, né? Já aí o bebê não dormia, tão ruim, a mãe fica tão cansada, eu não quero isso para mim. E aí foi quando eu comecei a estudar mais ainda, mais do que como pediatra, eu estudei como mãe e graças a Deus deu super certo com a minha filha. E eu ensino você a fazer isso com o seu filho também. E como que o pessoal de casa pode ter acesso a esse manual? Lá no meu Instagram tem um link na bio, na descrição, onde você clica e você já consegue comprar o manual. Certo. Doutora, quer deixar então uma mensagem final para o nosso telespectador que ainda tem dúvidas de como aí ter uma qualidade do sono, tanto mamãe e papai quanto para o bebê? Certo, gente. Eu digo assim sempre, o conhecimento liberta. Então vamos entender sobre o sono, vamos entender o que é normal, o que não é, como que eu posso ajudar e não apenas aceitar, bebê não dorme mesmo não. Bebê acorda várias vezes à noite, é normal. Ah, não, bebê mama várias vezes durante a madrugada e tá tudo bem. Se não tá bom pra você, se você tá cansada, se você não aguenta mais, se você quer desistir por conta do sono do seu bebê que está ruim, pare, estude e organize a vida do seu bebê, porque assim você vai trazer qualidade de vida para ele e para toda a família. Muito bem, e assim a gente encerra o nosso programa de hoje. A você de casa, um ótimo sábado, um ótimo fim de semana. Aproveite bem, porque sábado que vem nós estamos de volta. Tchau, gente!